Aloha, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu estava lendo aqui os comentários. Inclusive tem uns comentários um pouquinho, não digo negativo, mas uma observação que foi feita e eu quero comentar sobre ela. Lógico que também vou responder algumas perguntas que fizeram e depois a gente vai tirar uma cartinha dos Abrahas, né? Dos Abranos, né? Então, gente, é o seguinte, eu recebi esse comentário aqui. Deixa eu ver. Da Marlene Matias, né? Ela colocou aqui, há 2 horas. Quase todos os vídeos que assisto aqui no seu canal, sempre é um comentário seu denegrindo os costumes dos brasileiros. Eu entendo que você saiu daqui e aí fora você conseguiu dar essa volta por cima. Mas eu vou te dizer, gente desconfiada, gente preguiçosa, gente que gosta de passar a perna nos outros, gente que gosta de dar um jeitinho, tem em todo lugar dessa realidade que vivemos. Eu sei que o canal é seu e você pode falar o que você quiser e fica aqui quem quer. Mas só estou te dizendo porque eu gosto dos seus vídeos, mas me incomoda esse seu julgamento sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Minha querida Marlene, de maneira nenhuma eu coloco nos vídeos alguma coisa contra o Brasil, até porque eu sou brasileira e tenho muito orgulho de ser brasileira, apesar de ter tido a oportunidade, sim, de sair do Brasil e morar em outro lugar, nos Estados Unidos, tá? Gostaria de estar em Paris, mas ainda não chegou a minha hora, mas eu vou. E para você ver que por onde nós passamos, as minhas crenças, que nesse canal eu só coloco coisas que eu tiro a conclusão, porque já vivi na carne, porque já passei por determinadas coisas, tá? 35 anos vivendo no Brasil e 23 aqui nos Estados Unidos. Então tá quase pau a pau, né? Mas vou te falar o seguinte, tenho muito orgulho de ser brasileira, tá? Vou todos os anos pro Brasil, porque minha mãe tá aí ainda, meu pai, meus irmãos, né? Mas é o seguinte, o que eu passo aqui no canal é uma visão diferente da que você tem, porque eu já pensei exatamente como você. Quando eu não saía do Brasil, eu tinha esse mesmo pensamento. Eu sei o que a dona de casa pensa, porque minha mãe era dona de casa. Eu sei o que a mente escassez tem, porque eu também tive. Eu sei como é que as pessoas aí no Brasil julgam, né? Porque estão sempre julgando, todos nós, independente, e eu procuro não fazer o julgamento, mas sim uma comparação de mundos diferentes. E às vezes até como curiosidade, para que vocês vejam que existem comportamentos diferentes, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Então, você tá certa dependendo do seu ponto de vista. E eu estou falando aqui vindo do meu ponto de vista. Então, interessante o nosso ponto de vista ser diferente, tá tudo bem, entende? Só que eu de maneira nenhuma queria não denegrir, de maneira nenhuma, o que eu vejo e o que eu falo no canal, e muitas vezes eu conto histórias que aconteceram com pessoas muito, muito perto de mim. Vejo histórias com todo tipo de gente e sei que existe falta de conhecimento, tem em toda parte. Existe em toda parte, sim. Mas eu convivo mais com os brasileiros e sou brasileira, então coisas que eu vejo das minhas amizades que eu tenho aqui nos Estados Unidos, eu vejo que existe uma diferença de pensamento, de ponto de vista, tá? E de repente é esse ponto de vista que pode te incomodar porque você acha que o seu ponto de vista está certo, né? E tá tudo bem, é assim mesmo. Cada um tem o seu ponto de vista. Agora, de maneira nenhuma eu penso em denegrir
o brasileiro, até porque eu sou brasileira, né? E me sinto mal quando eu escuto que as coisas não vão bem num país, que é um país lindo, maravilhoso, mas tem seus problemas. Aqui também tem problemas, na Europa tem problemas, em todos os lugares. Talvez pelo fato de eu estar falando mais com o Brasil, porque esse canal é em português, né? É para brasileiro. Então, talvez aquele conforto, aquela, como se diz, aquela disponibilidade de falar mais na nossa língua, como eu falaria com você dentro da cozinha tomando chá, comendo um bolo de fubá, tá bom? Então, às vezes são comentários, de maneira nenhuma eu tive a intenção de denegrir, até porque eu não posso denegrir a mim mesma ou meus irmãos, minha mãe, meu pai, que moram aí, né? Mas existem coisas que acontecem e que para o brasileiro ainda é certo e para o americano não é. É chato, é inconveniente. Até a nível de informação, se um dia vocês tiverem, né, que forem sair do Brasil, vocês percebem essas coisas. É nítido, é muito visível. E aí vão saber o que eu tô falando, tá? Mas de maneira nenhuma foi para denegrir. Vamos lá, tá? Beijo, Marlene. Gratidão por ter colocado seu ponto de vista, que é interessante. Vamos pensar, mas olha, eu já tô na limpeza do julgamento faz bastante tempo. Vou continuar fazendo para o resto da minha vida. Se passei esta impressão, pode ter certeza que não foi com essa intenção, tá bom? Então, vamos aí fazendo o Ho'oponopono e limpando essas crenças para que a gente cresça, né? Aqui temos um comentário aqui da Cícera Aparecida, ela botou: Jane, esse vídeo veio para mim com um sinal de Deus que estou no caminho certo. Noite passada eu comecei a agradecer pelo meu pai, minha mãe, minha avó e percebi o quanto eu sempre tive as coisas, mas julgava eles muito. Você tá vendo? A gente sabe porque eu já julguei todos eles também. Comecei a agradecer pela comida da minha avó, pelos materiais escolares, por meu pai, pelo que o meu pai comprava, mas eu achava inferior. Falei? Pelo tempo em que minha mãe me carregou no ventre, me permitiu nascer, foi muito lindo. Foi uma virada de chave sensacional e eu me vi muito rica, pois na minha infância eu tive 3 pessoas ao meu lado me dando o que eles tinham, e que eu criticava. Hoje troquei a crítica pela gratidão. A gratidão a você, Jane, eu tenho evoluído muito vendo seus vídeos. Olha que linda, Cícera Aparecida. Valeu, valeu mesmo. Muito obrigada por deixar esse comentário, porque isso faz o meu coração se encher de alegria. Você tá vendo só? São coisas simples, né, que a gente não presta atenção, acha que é normal, mas aí, de repente, você vê um vídeo, escuta uma frase que bate lá no seu coração e fala: nossa, eu tinha que ser mais grata. Coisas que você não percebia, você passa a perceber. Isso é evolução, Cícera. Isso é evolução, entende? Então, quer dizer, agradecendo por isso, fazendo o Ho'oponopono, você vai começar a enxergar muito mais coisas, porque é como se estivesse tirando as cascas de cebola, as lentes que estão tapando os nossos olhos por muito tempo. Eu tive todo esse percurso e ainda estou no percurso, porque nós só acabamos esse percurso, acho que quando morrermos, né? Enquanto a gente estiver aqui, nós estaremos limpando coisas. Então, eu entendo e aceito que tudo o que eu passo, todo o caminho que eu percorri até chegar aqui, que foi assim muito diversificado, né? De uma cabeleireira lá no Brasil, com 3 filhos, mãe solteira, de repente eu carrego essas crianças, vou parar nos Estados Unidos, começo a aprender uma língua nova, uma cultura diferente, me encaixo porque é difícil, porque você vem
de um mundo totalmente diferente, e talvez seja aí que a Marlene Matias pegou como crítica, mas não é crítica, gente, é vivência. Eu vivi isso na carne, eu passei por essas coisas. Essa mudança também não foi só suave, ela também foi dura, ao ver que eu estava errada e que aqui não funciona eu pensar assim. Talvez no Brasil continuasse pensando, mas aqui, neste mundo onde eu vivo agora e aonde eu quero entrar, que é na evolução, que é percorrendo, isso não estou falando de mudança de país, eu estou falando de mudança de consciência, aonde você agora, aqui, eu entendo o quanto eu estava errada, mas independente de ter nascido no Brasil, na China, no Paraguai, eu estou falando de o caminho da evolução traz mudanças e nós começamos a perceber coisas que nós não percebíamos antes e isso significa evolução. Então, quando eu comparo como eu vivi antes e agora, como eu estou pensando, existe uma mudança. E por que existiu essa mudança? Por causa do trajeto até aqui. É tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti me transformou no que eu sou hoje. Então, nesse canal, eu estou tentando passar para vocês essa trajetória, porque eu sei que você vai se identificar em algum estágio da minha vida até aqui. Talvez você pode até estar mais elevado que eu, né? Entende? Porque o que eu passo nesse canal é simplesmente as minhas experiências, é como eu vi a vida e como eu estou aprendendo e como eu estou mudando. Então, tentando mostrar para você, não estou aqui trabalhando o dia inteiro e para gravar vídeo à noite para postar amanhã às 7 horas da manhã só para me exibir, não. O que eu estou fazendo, o que eu estou dando primeiro lugar na minha vida hoje é como eu me sinto e o que eu quero, aonde eu quero chegar. A minha evolução, eu não estou pedindo casa, carro, apartamento. Até porque eu já tenho algumas coisas, mas o que eu estou pedindo é entendimento do universo. O que eu estou pedindo é realmente aquela fórmula de manifestar. E o que eu quero com isso? Eu quero manifestar, sim, mas eu quero passar para você também esse caminho. Então, como eu tive algumas mudanças consistenciais, que muita gente está tentando, é para isso que nós estamos aqui, fazendo esse trabalho num linguajar comum, que é o linguajar o que eu falo, tá? Num, num, num ambiente da minha casa, às vezes eu estou no quarto, às vezes eu estou no escritório, às vezes eu estou na sala, estou na cozinha, eu estou na rua, aonde dá para fazer o vídeo, tá? Mas é na hora que eu coloco o meu foco aqui agora com você e tenho em mente o que eu quero passar. Talvez às vezes posso até não me comunicar da maneira como você entenda, porém pode ter certeza que eu estou com a maior franqueza e honestidade. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu fui capaz, partindo de que eu era uma pessoa como você, da mesma maneira, pensando as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira, tá? Consegui mudar um pouco, consegui chegar onde eu tô. E eu quero passar esse caminho e daqui para frente também. É isso, a minha intenção é essa. Então vamos lá. Hoje, conversando com um americano, até, não é nem brasileiro, tá? Com um americano, me falou que eram dois irmãos. Conversando com eles normalmente, veio esse assunto da família dele. E ele falou que ele tem ele é professor e ele é palestrante, então a gente começou a conversar, eu falei que tinha canal no YouTube, e ele falando que ele dá palestras a respeito de saúde e coisa, e ele falou, engraçado, sem eu perguntar, ele veio, porque
Quando eu estava conversando com ele, vinha alguma coisa na minha cabeça, tipo, o que eu estou compartilhando com ele? Por que que nós estamos parando aqui para conversar? E ele me falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi que ele disse que tinha um irmão e que o irmão sempre acusou ele de... O irmão é tímido, muito tímido, não tem coragem de falar em público ou de se expressar. E a justificativa que esse irmão dele diz, é que quando eram pequenos, o palestrante, o rapaz que dá palestras, que é professor, dizia para ele não falar, para de falar. Quando eram crianças, quando eram pequenos. Então, a desculpa deste irmão tímido era que, de alguma maneira, o comentário do seu irmãozinho, quando eram pequenos, quando estavam brincando, e talvez o irmão, vamos dizer assim, o irmão tímido e o irmão mais alegre, mais espontâneo, né? O irmão mais espontâneo. Então tá, o irmão tímido e o irmão mais espontâneo. O espontâneo pegava o microfone, fingia que estava conversando, contando coisas, e o tímido também queria falar. Mas, por alguma situação, o espontâneo pegava e falava, fica quieto, para de falar, você não vai falar. E ele tomava conta da cena, falando, né? Então, quer dizer, coisa de criança, que não tem nada a ver, mas que o tímido carregou até hoje, dizendo pro irmão, de vez em quando ele fala, eu não consigo me expressar em frente aos outros, eu sou tímido, porque você não me deixava falar quando eu era pequeno, quando a gente era pequeno. Olha só, então parece coisa boba para muita gente, mas para você ver como são as memórias que ele carrega. O espontâneo, ele escutou isso, já escutou várias vezes e não teve importância para ele, porque ele sabe que não era verdade, eram coisas de criança, né? Ele não entendeu isso como como se diz, uma tentativa de intimidar o irmão. Talvez ele queria falar mais, ele não queria esquecer o que ele ia falar, e ele mandou o irmão ficar quieto. E tá tudo bem. Mas o irmão tímido, como já tinha no seu interior alguma coisa de memórias, de trauma, ele carregou esta mágoa durante a vida inteira. E olha que isso aconteceu, vamos dizer aí, eu não tenho certeza da idade, mas vamos dizer que isso aconteceu 6, 7 anos de vida e hoje já são homens de 40 e poucos anos. Então, o que eu vou te falar? Olha como o poder da memória, da crença limitante na cabeça dessa pessoa, ela travou ela de várias coisas e ela acusa o irmão de que não fala em público, tem medo, tem vergonha, tem coisa por causa do irmão. Mas na verdade, nós que já estamos estudando para isso, a gente sabe que isso não é verdade. O que aconteceu foi que ele, o tímido, acreditou, o ponto de vista dele é esse, que o problema dele em ter vergonha, em ser tímido, era a culpa do irmão. Então ele acreditou nisso, isso é confortável para ele acreditar que não, foi você, né? Ele julgou o outro e deixou e ficou no canto dele, tá tudo bem. Aí o que acontece? O espontâneo não estava nem aí, continuou vivendo a vida dele, se transformou num professor, depois um palestrante, e a vida dele continua. E ele acha até graça dessas coisas. Ele não está levando em conta. Agora, o tímido, olha a carga do tímido. O tímido passou a vida inteira dele pensando que foi o irmão. Então é difícil ele acreditar que a culpa era dele, na verdade. É difícil ele acreditar que ele perdeu todo esse tempo, que ele poderia ter feito inúmeras coisas, feito várias coisas da vida dele, e ele se sentiu impedido de fazer porque ele acreditava que o problema era no irmão. E não era, era nele mesmo. Então, quer dizer, você procura fora razão para justificar a maneira como você se sente.
Então, você não aceita que a sua vida, que você está pensando errado sobre a sua vida. Então, o que que o universo te manda mais? Mais motivos para você acreditar. Então, toda vez que esse irmão tímido gostaria de falar alguma coisa, ele teve relacionamentos difíceis por ele não conseguir se expressar, por ele não conseguir dizer o que sente, por ele ter vergonha do que o outro vai pensar dele, entende? Olha só quantas coisas ele perdeu pensando nesse ponto de vista, que foi criado na cabeça dele na infância e que ele poderia ter feito inúmeras coisas. Essa pessoa precisa de terapia, precisa, sei lá, ler livros e entender ou fazer o Ho'oponopono. Mas eu não conheço o rapaz, eu só conheço o espontâneo, não conheço o tímido, mas eu fiquei pensando quanta gente faz isso a vida inteira e fica ali achando que a culpa é do outro, que não é com ele, é o outro que não deixa ele ser feliz. Essa amarra que a crença limitante coloca nas duas mãos e dois pés, impedindo a pessoa de ser feliz, de viver uma vida normal e fazer coisas que ela teria vontade de fazer. Um probleminha de criança, uma coisinha que a pessoa guardou e foi criando um ranço, foi criando medos, foi travando. Nós fizemos um vídeo sobre medo de direção, né? É aquele medo, é aquele pânico. E é exatamente isso que dá na pessoa quando ela tem crença limitante sobre uma determinada coisa. Isso impede ela de prosseguir, de ir para frente. Isso é muito triste. Agora, qual é o que ela tem que fazer para se livrar desse problema? Simplesmente ela teria, né, que entender que é isso e reformular isso, descriar e destruir esse tipo de pensamento, começando colocando um outro pensamento. Não, meu irmão não quis fazer isso, ele não teve a intenção, ele era criança, ele era uma criança alegre que queria brincar. Eu tenho a responsabilidade de ser tímido, de ter feito tudo isso com a minha vida devido ao meu ponto de vista. Então, revalidar o ponto de vista, reformular o que é que estava errado, que pode tornar diferente para que a vida mude. Então, limpar o ponto de vista errado, trocar por um ponto de vista certo. Exatamente isso que tem que ser feito cada vez que você detecta uma crença limitante, alguma coisa que está te travando. E aí você começa, peraí, por que que eu tenho isso? Por que é que eu tenho essa crença? Peraí, pode ser porque eu era tímido, eu me deixei envolver por o que o garotinho falou na hora e eu tomei isso como verdade, mas não é verdade. Eu posso falar, eu posso me expressar, eu posso transmitir coisas lindas, eu sou, eu tenho esse poder de falar, entende? E começar a se soltar pouco a pouco. E aí vai vendo que tudo não passava de uma crença, tudo não passava de uma coisa que eu pensei que era certo, mas não era certo, era simplesmente um ponto de vista. E é assim que a gente vai lidando com as nossas crenças, limpando o Ho'oponopono, limpando todas as memórias com o Ho'oponopono. Então, quer dizer, o medo, a vergonha, entende? Porque isso é terrível, isso tranca a pessoa. Então você limpa tudo, limpa tudo, limpa tudo, até que você sente que você pode tentar, que você pode fazer alguma coisa nesse sentido e ser bom, melhorar, porque na verdade era só uma crença. Ela, como diz o doutor lá, eu esqueço o nome dele, mas veneno só faz efeito se você tomar. Se você não tomar, você pode segurar, você pode olhar, você pode cheirar, mas você não pode tomar. Se você tomar, ele mata. Então é exatamente isso. Tudo está dentro e você procura fora razões para justificar
todas as crenças que você tem. Então, tipo, se eu estou me sentindo magoada com alguma coisa, naquela mágoa existe alguma coisa dentro de mim que precisa ser limpa. Se eu me doer com certas coisas, é porque eu tenho crenças sobre isso, então eu tenho que limpar. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque, presta atenção, o que parece ser certo para uma pessoa não é o certo para outra. E como é que elas estão vivendo? Elas estão vivendo normal. Cada um está vivendo a sua vida. Então, quem está com as crenças precisa limpar. O outro, se não está com a crença, ele. Tanto é que, tipo, quando a crença não está em você, você não liga. Você não dá importância. Passou e acabou. Agora, quando a crença está em você, você está se doendo, você está se machucando com aquilo e você tem que limpar. Limpa, 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 porque isso pode estar te atrapalhando. Então, fazemos isso, limpamos e aí fazemos a pergunta para o universo: como pode melhorar? O que mais pode melhorar? Porque eu estou feliz, porque acabei com mais uma crença. Então, como pode melhorar? Eu estou muito feliz, feliz e grato, grato por tudo que eu sou, por tudo que eu fiz, por tudo que eu tenho, por tudo que eu ainda vou conseguir, eu já estou grato. Porque é assim, nesse fluxo que você consegue alcançar seus sonhos. Porque quando você está grato, está feliz, o universo está mandando mais razões para você ficar feliz. E ó, o universo sabe exatamente o que você precisa. Você não precisa estar pedindo a casa ou o carro. O universo sabe. Porque na hora que você se alinha com o seu eu interior, o universo vai começar a te mandar tudo o que ele sabe que te faz bem. Então, se eu quero se eu quero tanto a casa dos sonhos, o universo já está sabendo, porque eu já pensei nela várias vezes. Eu já vivi nesta casa, vamos dizer assim, nos meus sonhos, na minha maneira de pensar, eu já vivi nessa casa. Então o universo sabe, porque ele sabe tudo, entende? E ele só vai me dar o que eu sou. Então, se eu não me sinto dona da casa, eu não vou receber. Mas se eu me sinto, ele vai me dar. E assim, gente, limpando e manifestando. Limpa e manifesta. Pensa, sinta que você recebe. É assim que a lei da atração funciona e é assim que o Ho'oponopono funciona. Vai limpando. Tudo que te incomoda, existe uma coisa para limpar, um motivo para limpar. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. É assim que você limpa as crenças, tá bom? E aí, limpando, vai abrir um espaço gigantesco dentro de você, que vai caber as manifestações. Aí você vai começar a receber tudo, você vai pensar numa coisa e no outro dia ela se manifesta. De alguma maneira, alguma coisa vai acontecer que vai te dar a liga daquilo que você estava pensando ontem. Exatamente isso. Mas também se prepara, porque se você ficar pensando negativo ontem, você sabe que plantou, colheu. Então, vem coisa negativa um pouquinho para você sentir que a lei da atração está ali, está funcionando para o bem e para o mal. E aí você começou a pensar positivo de novo, aí ele começa a melhorar para você, tá bom? Vamos lá na carta de hoje, aqui do dinheiro e lei da atração, que nós estamos essa semana fazendo várias tiradas de carta desse deck. Então vamos lá, ó. Tive que mudar de cenário aqui porque descarregou o iPad. Então tá aqui o print. E vamos lá para a tradução dessa carta, né? Então vamos lá. As coisas estão entrando em sua experiência em resposta à sua vibração. Sua vibração é oferecida por causa dos pensamentos que você está tendo, e você pode dizer, pela maneira como sente, que tipos de pensamentos e manifestações de bons sentimentos devem surgir. Tome a decisão de procurar os melhores aspectos de sentimentos de tudo o que você deve dar atenção, e caso contrário, procure apenas coisas boas, de bom sentimento para dar atenção, e sua vida se tornará
um dos aspectos cada vez mais de bom sentimento. Então, quanto mais eu procuro coisas boas, mais elas aparecem. Quanto mais eu procuro coisas ruins, mais elas aparecem. Então, o que nós temos que procurar? Sentimentos bons para causar uma vibração boa. Tudo vem de acordo com a frequência que está sendo emitida. Se você não der atenção a isso, você vai atrair mais coisas ruins. Então, quando o pensamento é bom, eu me sinto bem, eu me sinto aliviada, eu me sinto feliz. E quando eu estou feliz, eu estou alinhada. Então é exatamente isso, e é isso que eu quero que vocês passem o dia todo refletindo. Estou bem? Estou alinhada. Não estou bem? Estou desalinhada. Então, procura pensamentos bons que vai atrair vibração boa. E é só isso pro dia de hoje, tá? Então, aloha para vocês. Eu amo vocês. Beijo no coração e vai limpando, limpando e manifestando, limpando e manifestando, tá? Aloha!